Olá, meus queridos amigos. Essa é a segunda parte da live com a atriz pós-doutora em artes cênicas e doutora em comunicação e semiótica, primeira atriz de Antunes Filho, Marlene Fortuna. Marlene já chegou aqui. Espero que todos vocês venham com a gente, ok? Vamos lá, meus amores. Feliz já entrou, maravilhosa, necessária, excelente, única. Marlene Fortuna, mais necessária, mais excelente, mais única ainda, porque é a nossa mestra, né? Oi, e ela está aqui à frente. Tudo bom? Cheguei! Que bom! Mas que bom! Essas coisas técnicas e tecnológicas da contemporaneidade é um problema, não é? Ó, a gente se sente... Ô, Marlene, a gente se sente mal por não saber mexer direito. Então, eles têm que se sentir como, já que se dizem os doutores em tecnologia e está falhando toda hora? Não entendo. Não é? Eu também não entendo, não é verdade? Marlena, e outra, eu acho que a internet deveria ser de graça para o Brasil todo. Todo mundo tem internet. Ai, que beleza, não é? Pagando. Ainda esse serviço tem muitos problemas, não tem? Tem. Poxa, então deixa gratuito para todo mundo. É um direito. O direito a se comunicar. Ainda mais agora, na pandemia, que as crianças estão estudando online, não é? Exatamente. É muito importante. Marlene, a gente estava falando do método Antunes, né? Método, perfeito. Método. A voz que ele queria, Marlene, ele queria uma voz que a gente via no filme Ordê, do Dreyer. Aquela voz. Ele baixou o meu registro vocal muito. Eu sou soprano, eu fui pro contralto, fui lá para baixo. Aquela voz e aquele processo todo era um pouco perigoso também pra gente, né? Porque a gente era kamikaze, a gente se entregava e se jogava. Muito, sem dúvida, sem dúvida. É o que eu digo. Método. Veja, ele estava muito apaixonado, sempre falava em fazer um método. Está certo. Aí eu ganho este livro, Hierofania, né? Não sei se dá para ver, como é que faz aqui? Hierofania. Isso, põe mais para tua frente. Tampa o seu rosto com o livro. Ali, maravilhoso esse livro. Maravilhoso. É na frente, Sebastião Milaré. Hierofania, o teatro segundo Antunes Filho. Então, veja, eu penso que foi o seguinte. Ele queria esse método. Porém, como ele era um pouco aflito também, muito aflito, eu não sei se... Eu li o livro todinho. Eu não sei se ele conseguiu fazer um método com começo, meio e fim. Quero dizer, eu tenho a impressão que aqui você tem faces do método. Infelizmente, ele faleceu, mas eu tenho a impressão que ele iria continuar esse método e aí sim, esse hierofania ia ter um método, vamos dizer, coeso. Sim. Porque algumas coisas são pertinentes, outras você percebe que foram lances do Antunes no momento da direção. De qualquer maneira é válido, não é? E aqui eu separei um pedacinho para quer ver? Só um minutinho. Para falar. Fala, querida. O método anunciado. Então ele diz assim, enquanto o Milaré, que era o biógrafo do Antunes, Milaré que também faleceu. Enquanto no Teatro Sesc Anchieta era apresentado o repertório do grupo de teatro Macunaíma, de abril a dezembro de 1984, os atores dedicaram-se à elaboração de pequeno compêndio sobre o método do trabalho. Veja, pequeno compêndio sobre o método. Ele não fala um método. São retalhos do que seria mais tarde um método. Então, aí ele diz, retalhos. O resultado é uma apostila de 20 páginas datilografadas, onde se resumem os procedimentos vigentes para a preparação do ator. Então, ele fala de Diderot, a arte cavalheiresca do arqueiro zen, no método Yin e Yang, o método dialético de Politzer, Antonin Artaud
aí chega aqui. O compêndio foi dividido em 3 capítulos. O preparo técnico do ator, o preparo espiritual do ator, a construção do personagem. Por que eu separei esse capítulo? Porque aqui me parece que já estão as veias de um método mesmo mais fechadinho. No livro todo você tem aspectos do método. Aqui, aí ele diz, o preparo técnico do ator. Aí ele fala do desequilíbrio, da respiração, da expressão vocal. Depois, o preparo espiritual do ator, na parte 2. Banco aéreo, visualização dos estímulos, jogador desequilibrado. E a parte 3 e última do método, a construção do personagem. Defasagem, ator-personagem, jogo de contradições, definição, afastamento, texto, programação, ensaios, construindo a expressão, conclusão. Aqui, se você ler, são 20 páginas. É da página 95 a 110. Sim. 15 páginas. Se você ler aqui, você tem o resumo, sim, de um método que ele, sem dúvida alguma, iria afiando, até ficar um método grande, com mais características, fechado, com começo, meio e fim. De toda maneira, é um livro maravilhoso que fala tudo sobre o processo de trabalho, o método de Antunes Filho. Agora, uma coisa interessante. Quem trabalhou com Antunes, no meu caso, aqui vem escrito de uma maneira que a pessoa leiga não entende o que se quer dizer. Porque como eu vou explicar, são características do método muito peculiares do ator conseguir. É uma linguagem própria do ator. Por exemplo, o desequilíbrio. Sim. Uma pessoa, percebe? Uma pessoa que é leiga entende esse desequilíbrio como o método e algo desequilibrado. E não é. É todo um processo de preparo corporal, fazer a tábula rasa através da respiração do corpo do ator, para ele começar a se reconstruir com e para o personagem. Então, era um método muito bonito. Uma pena que não for... os dois faleceram, você vê? Você vê que coisa? O biógrafo e o próprio. Porque eu tenho a impressão que isso ia tomar um corpo maravilhoso, apontado apenas neste capítulo que eu li. Marlene, eu sinto que o Antunes, ele estava em desequilíbrio frente a um grupo, a um elenco em desequilíbrio. E ele também devia sofrer pressões muito grandes para ter um espetáculo por ano. A responsabilidade de se superar, porque tinha lá um público esperando a superação. E ele é um ser humano, passível de erros. Não é? Tanto que no último espetáculo dele, aquele que tem um nome grande, último espetáculo, os meninos me falaram, ele não estava satisfeito com esse espetáculo, não. Ele não queria bem isso, queria dizer outra coisa. Mas, com essa história de ter que apresentar um espetáculo por ano no Sesc, ele é pressionado. Então, às vezes, não dava para elaborar Exatamente. O que ele queria, não é? Exatamente. Mas, de toda forma, foi absolutamente fenomenal, porque ele dava noções da voz, do corpo, do pensamento, das emoções. Completo. O que ela fala. A Laura fala, ele sabe tudo de teatro. Ele sabia tudo mesmo, né, Marlene? Ele era um grande pedagogo. Ele fazia... Eu achava engraçado quando ele pegava uma florzinha na mão para fazer o cinema mudo, sabe? Tinha momentos dele muito poéticos ali. Meu Deus! E quando ele fazia o Casuono? O teatro? Ai, gente. O Casuono, qual é o teatro do Casuono? É o Butô. Butô. Eu ficava impressionada. Eu não sei se o Antunes era um ator em potencial, que não deu certo, que ele achou que não deu certo e foi para a direção, ou se... Não sei, porque ele apresentava umas coisas magníficas, não? Porque ele contou que ele tentou ser ator, mas ele ficou desesperado. Foi a pior experiência da vida dele. Ele não aguentou de nervoso.
Como assim, de nervoso? É, ele conta isso num documentário. Ele falou, socorro, nunca mais, eu quero ficar por trás. Eu não quero me expor ali. É. E exigia tanto da gente, e quem ficava desesperadíssimos éramos nós, atores, na mão dele. Meu Deus. Marlene, essa coisa do método, porque quando a gente girava o derviche, Sim, para o Gilgamesh, a gente girava meia hora por dia por 9 meses, giramos. E um dia eu falei, se alguém sair do corpo, como é que faz para trazer de volta? Não, não esquenta, amor, não esquenta que vai rolar tudo bem. Porque era para ele também um desconhecido, né? ah, sem dúvida. Total. Se bem que nós tínhamos um professor de yoga que tinha morado 7 anos no Tibete. O professor de yoga estava sempre por perto. De lá, professor de yoga de lá, do Sesc, ou dele. Ele tinha ficado 7 anos no Tibete e o Antunes então pegou esse menino para trabalhar com a gente em Gilgamesh. Gente, olha. Ele tinha uma equipe extraordinária para dar esse apoio. Porque ele também ficava louco de ver a gente girando. Ele ficava assim, abismado de ver como ele conseguia. Se você fizer o desequilíbrio sem entender bem, sem propósito, sem saber aonde se quer chegar, ele não vale de nada. Não vale de nada. Não vale. Não vale. É como ele falava, exercício burro, né? Exatamente. Por exemplo, a voz. Ele desenvolveu, aí eu complemento um pouquinho, que eu acho que tem que haver uma condição poética da voz. Quer ver? Uma empatia vocal. Não é só exercício. Veja bem, eu conheço pessoas que fazem 20 anos. E no palco, ou quando estão diante do público, são vozes muito desagradáveis. Não empatizam, não grudam na alma do receptor. Porque eu acho que além da técnica existe ele falou aqui, todo um trabalho, eu creio que espiritual, até metafísico, sensível, de outra ordem. Que isso ele lutava com isso para que vamos dizer, vamos chamar de espiritual, acompanhasse o técnico, o pé no chão, o real. Eu creio muito nisso. Quero que ele falava de a gente tornar orgânica e vital e entender a filosofia das outras, e antever as outras realidades, para ter esse afastamento, não se identificar, usar o corpo como um bonequinho, né? A síntese dele seria mais ou menos, falando assim, rapidamente, o seguinte. Pegue o texto. Saiba o seu personagem, ou sabe qual personagem você vai fazer. Estude tudo que é possível. Deixe os impossíveis para a viagem, para a grande viagem que você vai fazer um dia, uma hora, na espécie da estreia. Não é? Então, racionalize. Quantos anos tem, o que veio fazer, quem é, qual é a religião, qual é a identidade, qual é o sangue do personagem. Olha, fez tudo isso? Fez. Não decore, vá no branquinho do texto, branco, o famoso branco, que é assim, não é o branco do esquecimento, comece a falar sem dar muitas emoções, porque depois para tirar você não consegue. Claro. Pouquinho de emoção. Tanto que até hoje eu não consigo decorar. Porque a gente decorava 15 dias antes, uma semana antes, a gente já estava com o texto na mão. Porque ele não deixava a gente decorar. No trabalho, eu fiz um trabalho depois do Antunes Filho no teatro com o Marco Antônio Brás, que é o Brás. Bola de ouro. Bola de ouro. E eu fiquei um pouco assustada, impressionada, porque em 3 meses tinha que decorar tudo, ensaiar tudo, fazer tudo, acabou, vida para frente. Ora, eu vim de um Antunes
que ficava um ano aprofundando até a coisa sair. Você fica com o texto na mão. Marlene, texto na mão. Vai estudando no paralelo o personagem muito. Texto na mão. Vai dar um dia fazendo esse trabalho dialético, ou seja, texto na mão e o estudo profundo do personagem, quando você menos esperar, o texto já está decorado. Você já é o Verdade. texto. O texto está em você. O texto já está em você. Você plasma. E Marlene, mas não é assim, você percebe? sabe o que mais me assusta dessas companhias? O figurino já está pronto, sem saber como é que vai ser o personagem. Já está tudo pronto, e com o Antunes não. A equipe assistia, ia vestido como uma segunda pele, né? Tudo nascia meio que de mãos dadas com todos os quesitos do teatro. A luz, o som, a música, figurino. Tudo, havia um elo extraordinário, coerente e coeso. Não é? E a equipe técnica também passava pelo mesmo processo que o ator. Também tinha refazer, não é? Você viu que coisa mais deliciosa? Estava eu lá ensaiando a Geni do Tudo no Nudez Será Castigado. E tal, e faz... Ele para, subitamente diz... Veja bem, subitamente diz... Qual é o número do prostíbulo da Geni e o nome da rua? Uau! O nome da rua, cidade, estado e o número do prostíbulo da Geni, que era uma prostituta. Eu falei, Eu fiquei barato. Ele quer dizer falta de profundidade. Isso que tem que saber, as nuances. O que o texto dá para você saber mesmo, perfeito. Quando o texto não dá, você tem que, entre aspas, criar. Inventar a possibilidade. Bem, se o Nelson Rodrigues é carioca, ele escreve Toda Nudez Será Castigada no Rio de Janeiro. Portanto, cria uma rua do Rio de Janeiro. Qual rua? Tá. Não pode ser uma rua chique, num bairro chique, porque a Geni não era uma prostituta de primeira grandeza. Era uma prostituta de média grandeza para baixo. Então, escolha um bairro, olha só, isso é com um momento. Escolha um bairro do Rio de Janeiro que seja médio, que seria passível de suportar uma casa das meninas para a Geni ficar. Imagina, a gente não pensa nada disso no teatro de hoje, ou no teatro comercial. Não dá tempo. Os patrocinadores, inclusive, estão lá. Vamos mandando a gente correr com datas. Impressionante. Agora veja, isso era em um personagem, em um momento só. Você imagine durante toda uma peça. Então ele dizia, só com a profundidade, com o estudo das dialéticas, com o estudo das circunstâncias propostas, e o texto na mão você vai fazendo, e com um arcabouço de marcação, que ele dava um primeiro sentido de marcação, aí você pode um dia fazer um personagem orgânico, que é seu, sim, que é grandioso, mas natural. É uma outra maneira de natural. Não é o naturalzinho de novela. Não, com muito respeito, mas é um natural. Nossa, esta senhora, eu fazia, no caso, a Mãe Quitéria no A Hora e Vez de Augusto Matraga. Uma vez uma moça disse para mim, sabe o que eu senti? Você era minha avó. Mas não era a minha avó, mas era a minha avó. Eu falei, como? Entendi. Eu consegui um pouco. Nunca a gente sabe tudo e nunca a gente termina total. A gente sempre é um saber. Eu nunca achei que eu sabia tudo. Pelo contrário. Havia dia que eu dizia, meu Deus, mas eu corri tanto para nada. Achava... Eu zerava, é o contrário. Também não é tanto assim. Então, veja, é só você, sabendo muito do teu personagem, sabendo o texto, é claro, que você pode torná-lo natural, entre aspas. Que natural é esse? Repito, não é o da televisão. É um natural igual a humanidade.
Só que eu ouço tudo que ele fala, voz, né? Eu ouço tudo que ele fala, eu vejo tudo que ele faz de grandeza. A voz tem que chegar até mim, ator este. Mas, essa velhinha, eu tenho vontade de levar para casa e pegar no colo. Este ponto aí é difícil. Para você conseguir, que é a grandeza do humano. Bom, a grandeza do humano e o humano na grandeza. A Geni, ninguém fará uma Geni igual aquela que você fez. Ninguém. Chegará naquele nível de interpretação, você vai me perdoar. Ninguém vai chegar ali. Não e sei. Ninguém vai chegar. Eu sinto muito. Sabe por quê? Porque a tendência é essa bestialização, essa pressa, essa lata de Coca-Cola que você toma logo e acaba o assunto. O processo. Estão morrendo. No comum, no teatro, vamos dizer, mais simples, em termos de método, você vai no estereótipo, né? E o Antunes trabalhava no arquétipo. O Antunes trabalhava no arquétipo. E por aí se trabalha no estereótipo. Como assim? Vou falar da Geni. Ah, Geni, já sei, prostituta, levanta o peito, tira, mostra o seio e já vai rebolando. Quem disse para você que uma prostituta pode não mostrar o seio? Sim. Pode não andar rebolando e é um colosso de uma mulher da vida imensa. Por quê? Porque ele diz que é só assim, com esse viés ao contrário, que você consegue dar humanidade. Eu fazia Mãe Quitéria, que era uma velhinha, né? Uma preta velha toda suja. Vivia na cova dos urubus, no texto do Guimarães Rosa. A Hora e Vez de Augusto Matraga. Era o fim de sujeira. Só que ela tem uma humanidade que eu quero que as pessoas não tenham nojo de pegar você no colo. Você é a Mãe Quitéria. Eu digo, meu Deus, você percebe os desafios? Aí eu fui tentando, e fui a comunidades bem primárias, e fui a lugares tremendos, onde ficavam os moradores do fundo da terra, a gente chama. Aquele fim da picada de ser humano, sujo, sem nada, não tem... Tremendo. Ficava observando, vivendo, percebendo o antigesto dos velhos, que o velho não tem gesto redondo. É tudo meio desconcertado. O idoso, muito idoso, que era o caso da Mãe Quitéria, ele chamava, me ensinou o antigesto, não é o gesto redondo acabado. Sabe, aqui a gente faz assim, né? Então, a da Mãe Quitéria tinha que fazer assim, né? Por exemplo, aqui é um exemplo que eu estou te dando. E fui fazendo, e apanhando, e fazendo, e pesquisa, e texto, e tal. Até que um dia ele não falou que estava bom. Ele não falava. Mas alguém me disse. É impressionante, ainda bem que esse alguém falou para ele. É impressionante que eu sinto assim, que eu estou na cadeira e eu sinto o cheiro fedido da Mãe Quitéria. Ela não toma banho e tal. Mas eu não tenho nojo. Quero pôr ela no meu colo e levar para minha casa de tamanha bondade e sabedoria, de tamanha grandeza, ela era uma benzedeira, né? De tamanha profundidade que tem essa velhinha. Foi tão difícil para fazer, mas parece que alguma coisa saiu. Menina, oi, minha linda. Você não tem a dimensão do que você significa. E é melhor que não tenha mesmo, sabe? Você significa muito. E se o Antunes Filho se tornou o Antunes Filho, você tem uma parcela de culpa nessa história muito grande. Saiba disso. Você edificou o teatro dele, você realizou o sonho dele. O que era mais difícil no Antunes era descobrir o que ele estava sonhando. Porque quando ele não viu o sonho dele ali, ele não sossegava. E você ajudou a realizar esse sonho. Então, eu tenho uma gratidão por você muito grande. Porque você ajudou a consolidar o Teatro Nacional.
Nossa, é muito para mim. Não, não é verdade. Não, por isso que eu falo, é melhor você não ter consciência disso, entende? Para não pirar. Mas você, para mim, você é tão magnífica quanto uma Fernanda Montenegro. Porque a Fernanda foi muito maravilhosa em sua carreira, claro que é, mas ela não trabalhou com o Antunes. E ela nunca foi Às lá. vezes que o Antunes a convidou, me parece que ela não quis. A conversa, olha, o que eu sei é o contrário. É o contrário? O que você sabe? Ela queria fazer vereda. E ele quis ficar com a Laura. Ah, isso eu não sabia, é verdade? Poxa, que coisa. E grandes atrizes globais queriam fazer Gilgamesh. Ele não quis. Isso nele era maravilhoso. Ele queria gente. E é verdade. Sem compromisso com mais nada. Ele queria gente. Ele dizia que o ator de teatro se acomodava muito já naquele status quo que já tinha adquirido, né? E nós estávamos lá para a loucura que ele quisesse. Nós mergulhávamos. Oh, profundamente. Pagavam uns preços altos, não? Oh, por tudo bem aquilo. alto. Porque quando filmava de gritar e de aplicar picadeiro na gente, o que é aplicar picadeiro? Aplicar picadeiro é você jogar o ator na berlinda e criticar, tirar todas as vestes dele até o limite, até ele chorar. Quem sou, onde estou, para onde vou, etc. Ô Marlene, eu te falo da Fernanda porque eu perguntei a Antunes, a Fernanda estava no teu escritório, o que ela queria? Ela queria fazer o Vereda, mas eu não quero. Eu quero ficar com a Laura Cardoso, eu já tenho a Laura escolhida já. Ele falou para mim. É verdade isso? Ela queria fazer a Vereda? Ele falou para mim. Eu não quero, eu acho a Laura que é mais pro casting, é mais pro papel. Ela tem mais a ver com o trabalho da Laura, muito. Marlene, porque o Antunes era muito cinema no teatro. Ele era muito cinematográfico. Isso, muito, muito, muito. E escute, agora, a Laura falou para mim que também apanhou muito, hein? A gente achava que no dia seguinte ela não ia voltar para o ensaio. Jura, eu não estava mais lá. Ele pegou nela... Para rasgar, Ela era mais uma atriz do elenco do Macunaíma. Ela era mais uma atriz, ela não era a Laura Cardoso lá dentro. Então ela fez todos os exercícios com a gente. Meu Deus, aguentou, hein? Ela aguentou. Minha querida, eu queria, se você me permite, eu estou recebendo aqui, não através desta live, mas no outro celular, pessoas perguntando para mim o que eu estou fazendo hoje. Eu posso falar? Por favor, Marlene, que eu ia falar de Macunaíma ainda, né? Mas vamos pular um pouco, senão não vai rolar. Eu quero saber. Eu quero saber. Depois retornamos a Macunaíma, depois que retornamos a Macunaíma, tá bom? Eu quero que você conte a Marlene Fortuna hoje, os seus livros, os seus cursos incríveis, as companhias que você atua, tá bom? Tá bem. Então, hoje, se aparece uma peça, um texto que eu acho bem bom de fazer, eu sou atriz, eu faço, não é? Tá. Quando não aparece, é difícil, enfim, se encontrar um texto assim, sem ser os clássicos, né, que eu digo. Mas aí, o que eu me dedico a fazer hoje com muito entusiasmo. Eu dou aula de todas essas coisas que nós estamos conversando. Eu tenho um espaço cultural chamado Espaço Cultural Marlene Fortuna. E lá eu dou aula para assim, sobre vários temas. Então, por exemplo, a interpretação do ator, que eu pego a parte teórica e prática do método, e às vezes eu escapo do método também, porque o método é um método do Antunes muito bom, mas há coisas minhas, há coisas que eu desenvolvi. Você criou um outro método também usando essas referências. Não é verdade? Não é verdade? Ele foi maravilhoso, me deu muito, mas eu dei muito também, porque tenho uma história que acho que é bastante considerada,
tem que ser respeitada. Então, com essa minha história, eu posso construir, por exemplo, um curso chamado assim, do circo ao teatro elaborado de Antunes Filho, passando pela Escola de Arte Dramática, por exemplo. Demais. Então, eu conto tudo isso, dou exercícios em todos eles, nos três gomos, e é um curso que eu dou. Outro curso, a poética da voz, a empatia vocal no teatro, que pega a técnica e aqueles outros valores aos quais nós nos referimos, da sensibilidade, da empatia, certo? Outro, mito e rito, porque a minha tese de doutorado foi Dioniso e a comunicação na Hélade, nas cidades-estado gregas, né? O mito, rito e a ribalta. Aí eu falo do mito, aí já é um curso mais teórico, mas não deixa de ser prático. Tudo que eu dou de teoria, eu dou na prática depois. O mito, que é o rito, a ribalta, e como nós oferecemos nosso corpo, nossa emoção, nossa voz, nossas possibilidades para vivermos o rito, que é a prática do mito, por exemplo. Aí dou também a performance da oralidade teatral, ou quando eu tenho uma turma que não é ator, mas que é comunicador, ou seja, locutor ou marqueteiro, o professor precisa da palavra oralizada, aí eu dou a performance da oralidade comunicacional, tá? Então, muitos cursos, dou aula particular também, porque a gente que me procura e quer fazer quietinha, sabe? Não consegue. Por exemplo, preparo atores para prestar EAD, não é? Enfim, eu pinto set. Essa expressão é antiga. Lá no teu site tem muita informação, né, Marlene? É bem legal também dar o endereço do teu site, que lá tem muita informação, né? Lá, tudo vocês vão encontrar no site, inclusive onde você adquire os livros, o endereço da escola, o telefone, tudo. E o site é www.marlenefortuna.com.br. Muito fácil. Instagram Marlene Fortuna, Facebook, põe Marlene Fortuna, Facebook, você vai encontrar. Tudo isso aí tem toda a minha vida. Muito obrigada pela oportunidade. Que é isso, eu que agradeço, Marlene, eu que agradeço. E você tem uma editora, Fortuna Musical, também? Essa editora é de minha irmã, mas com o nome de nosso pai, porque ela tem essa editora com o marido dela, que é músico também, Paraíso. Ela é Iara, tem a editora, que no final das contas, a editora Fortuna Musical, estou envolvida também, evidentemente. E veja, ela criou um núcleo, um grupo, uma companhia de teatro na cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, chamada Companhia Teatral Voz da Terra. Muito lindo, porque imagina, aquelas pessoas, exato, da terra e das pedras, porque é uma cidade de pedras maravilhosa, diferente, podendo fazer teatro é muito bom, e teatro sério. Então, neste grupo, que é a minha irmã que construiu, ela me carregou para fazer o quê? Dirigir os atores e oferecer essa experiência de vida toda minha para eles. Então, dá muito certo. Quero agradecer alguém que está nos assistindo, que é a doutora Ana Aurélia de Bela Napolitano, que é a coordenadora da cidade, coordenadora da Eubiose lá, e que dá muita força ao nosso teatro, à nossa companhia teatral Voz da Terra. E vamos fazendo tudo por aí, dirigindo e tal, mas tudo procurando, sabe, me preparar antes para fazer bem feito. Não adianta de orelhada, sabe? De orelhada nunca. Com certeza. Né? Bem, voltamos a Macunaíma, que você queria falar. Mas você tem 4 livros, está fazendo o 5º, é isso?
É. O primeiro é a performance e a oralidade teatral. Olha lá que lindo, gente. De 2000, né? Gente, a performance da oralidade teatral, onde eu falei agora como eu trabalho com a voz. A obra de arte, além de sua aparência... A obra de arte, além de sua aparência, gente. Olha que coisa incrível ter esses livros para ler. Que linda. Que eu trabalho um pouco com a crítica instrumentalizada, não é com a crítica qualquer, com a crítica empírica, não. É com a crítica que estuda quesitos, determinados quesitos, para falar sobre a obra. Tempo, espaço, sentimento, etc. Bom, aí o terceiro, ele vem do meu trabalho. É Dioniso. Dioniso. Isso. E tá dando para ver direitinho? Tá, que linda a capa, menina. Que graça. A comunicação na Hélade, o mito, o rito e a ribalta. E tem o Calíope. Calíope é a musa, é uma musa, filha das sereias. São 7 musas. Calíope é a música da palavra oralizada. Então, eu escrevi Calíope, a musa grega da palavra transformada, do verbal escrito do autor ao verbal sonoro do ator. Imagina que preciosidade esses livros, Marlene. E agora a gente está escrevendo tempo e espaço na arte de interpretar. Sim. Cenicamente. Não é? O que é o tempo, o que é o espaço para o teatro. Existe um tempo de autor, um espaço de autor, um tempo de diretor, um espaço de diretor, um tempo de ator e um tempo de plateia. São as 4 instâncias poéticas do teatro. Olha que incrível! O dramaturgo, o diretor, o ator e a plateia. Isso tudo tem que culminar, tem que caminhar bem, harmonicamente, vamos dizer assim, para que tudo dê certo. Sim. E estamos ali na batalha. Marlene, o teatro está tendo uma mudança por causa dessa pandemia, né? Já vinha acontecendo uma mudança que as plateias diminuíram, então a performance fica cada vez mais delicada e mais apurada e mais sensível. Exato. O que a tua vivência te diz sobre o futuro do teatro brasileiro? O que você sente que vai acontecer com todas essas limitações que vão durar por anos, eu acho, Marlene? Essas nossas cuidados. Eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim, mas eu sou pessimista. Eu sou pessimista. Eu não vejo um panorama muito extraordinário, não, para nenhuma das artes. Você está percebendo, os nossos ouvintes, nossos espectadores, o Fábio Campos, meu querido Fábio Campos, doutora Ana Aurélia de Bela Napolitana, a dona da cidade de São Tomé das Letras, que dá uma artista, ela é médica, mas é uma grande artista. Parabéns para São Tomé das Letras, que fechou a cidade e não permitiu que o Covid-19 entrasse lá. Um exemplo da cidade. E essa pessoa, a doutora Ana Aurélia, é um ícone, sabe, na cidade, porque é o centro, ela é a médica da cidade e tem uma alma sensibilíssima para as artes, escreve, é um encanto. Então, ela nos dá toda a força. A minha irmã Yara Fortuna, que é a diretora, e eu que acompanho, ajudo em tudo. Sim. Bom, mas falávamos sobre o que mesmo? Sobre o teatro futuro. O que você acha que vai acontecer, Marlene, com as artes, com essa pandemia aí ameaçando tudo, hein? Eu acho que nós vamos continuar no limbo, continuar no purgatório do teatro ainda, eu acho. Eu acho que tem um tempo ainda de gestarmos, não é? De ficarmos mastigando o que fazer do teatro. Por quê? Você reparou, Rô, que nós não temos mais grandes artistas em nenhuma área? Assim, quero dizer assim, vamos voltar, por exemplo, ao século XVI, Renascença. Tá. Você tinha lá
Eu sei, era outro tempo, era tudo muito menor, mas eu usei esse século XVI Renascença para explicar o que eu quero dizer com... Não temos ícones nas artes hoje, muitos. No século XVI você tinha Leonardo da Vinci, ponto. Rafael, ponto. É a grandeza de cada artista. Michelangelo, ponto. Hieronymus Bosch, ponto. Uau, eu adoro Bosch, adoro. Não é? Metafísico. Hoje, você conta nos dedos o que você aponta de grande artista nas áreas. Me diga o nome de um grande pintor nas artes plásticas que nós temos hoje. A gente tem uma dificuldade em encontrar. Os tempos são outros, eu sei. A multidão, a quantidade de artistas é maior. Sim, mas eu não estou falando da quantidade, estou falando da qualidade. Qualidade. Me aponte um grande, um ícone no teatro hoje. Um ícone na música. Na música talvez é mais fácil de... Você tem ícones, mas não tem ícone. Você tem plural. Não tem singular. O que significa que a arte está vaporizando, vaporizando. O que é bom porque dá oportunidade para outros. Mas, minha linda, esse coletivo vai se perder. Eu acho que... Então, eu tenho a impressão que ainda... Não sei se um dia vamos chegar a uma coisa belíssima nas artes, mas, por enquanto, e vai uns bons tempos, nós ainda vamos sentir a carência, a ausência de grandes artistas, de grandes feitos dos artistas, grandes obras na área das artes. Eu penso assim. Você é otimista? Você está muito otimista? Não. Eu quero ser otimismo, porque eu não estou, não. Porque é muito complicado, né? A gente vai ficar sempre atrás de uma tela, então, sabe? A gente vai ter que transformar, porque tem teatros que estão sendo feitos. Você sabe que o Cláudio Tovar, marido da Lucinha Lins, está fazendo teatro todo domingo, o Diário de um Louco, de Nicolai Gogol, dirigido pelo Francérgio Araújo, que foi ator do Zé Celso, e agora tem o Teatro Selvagem dele. É bonito. Ele faz pela internet? Ele faz pelo Instagram. Pelo Instagram. Olha que beleza. Essa possibilidade que a pandemia nos deu de lives e trabalhos pelo Instagram, foi uma coisa... Eu gosto disso. É uma possibilidade... Não é a melhor, mas é muito boa possibilidade, não acha? Eu acho porque muitos músicos tocando, muitos poetas lendo, atores cenas, e tem ator que critica esse formato dizendo que não é teatro, porque ele quer nomenclaturar no momento em que está tudo caindo por terra. Ele não está entendendo a grandeza das coisas. Eu quero dizer o seguinte, claro que você assistir um teatro ao vivo, ouvir a música... É tudo de bom. Mas não podemos, ponto. Não é para fazer, não fazemos, ponto. Então, por conta disso, eu acho que você vê os dois lados da mesma moeda. Nunca se leu tanto como hoje na quarentena. Nunca se ouviu tanta música como hoje. Nunca se pintou tanto como... Tanto na condição de receptores como na reação de criadores, a produção está intensa, porque a pessoa vai ficar em casa fazendo o quê? Então ela vai pintar os seus quadros, por exemplo, vai ler muitos livros, vai escrever livros, vai... Então eu acho que isso é muito bom. Não é? É muito, forçosamente, né? Foi na força, né? Foi na marra. Exato. Eu fico, assim, impressionada com o caráter psicológico dessa pandemia, não é? Assim, ó, eu ouço, nossa, fulano quer se matar por causa da solidão. O outro deu uma depressão funda. Aí eu fico pensando, eu acho que isso também é ensinamento pra gente, viu? Isso também olha, eu posso não ficar com aquela profunda depressão que aquela pessoa está. Eu vou me virar aqui, vou fazer as minhas coisas, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou bordar, vou costurar, vou pintar. Eu acho que
há possibilidade para nós nessa quarentena. O duro é que há casas, há ambientes domésticos que vivem 10 pessoas num quarto, não é? Como que eu vou dar invasão à minha pintura, à minha escultura, à minha comida, à minha arquitetura, ao meu doce? Complicado. Esse país, Marlene, tem que evoluir muito ainda, esse nosso país, Marlene. Nós estamos na idade da pedra, meu pai, e um país riquíssimo, que era para todo mundo estar morando bem, vestindo bem, comendo bem, com saúde e com educação, Marlene. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sem dúvida alguma. Saber, a natureza que tem nesse país, Rô, a natureza. Você planta uma semente num vaso, em cima da mesa da cozinha da sua casa. Se você não tomar cuidado, cresce a árvore. É impressionante esse país. Verdade. O que Marlene, acontece? Se acabar essa live, acabou nossa conversa também, né? Porque você está cansada também. Não, para mim, eu adoro conversar sobre isso, mas o meu medo é a internet que ela ameaçou não gostar muito da gente hoje. Ela vai dar uma caída. Esse foi vou te dizer, ela tava de mal da gente, hein? Caramba, mas no final deu um pouco certo. Eu converso com você, parece que você tem que. Você parece que eu estou conversando com uma menina adolescente, assim, você tem uma vivacidade, uma vontade, um desejo, uma vocação, um talento que está ali, que é impressionante de ver. Você tem uma coisa tão gostosa, sinta-se assim, olha, sei lá, sinta-se o máximo, entendeu? O máximo minha linda. Sinta-se o máximo. Antes que caia essa segunda live, acho que eu não vou te incomodar com a terceira live, não. E a gente marca outra, tá? Lá pra frente a gente pode marcar, não é, meu amor? Eu tô devendo uma explicação rápida para uma pessoa amada na minha vida e sábia. Foi minha mãe. Eu falei tanto do pai, tanto porque o pai era o que construiu aquele núcleo de teatro e tudo mais. Mas a minha mãe, com aquele silêncio dela, com aquela... E a gente falava, né? Fala pra caramba, não é? Com aquele silêncio dela, aquele pezinho no chão, dizendo é assim. Aquela orientação, ela foi a melhor coisa que nós tivemos. Acho que nós somos assim, de criar as coisas, eu, minha irmã, meu pai, por causa dela. Impressionante. Ela punha a gente nos trilhos corretos, lúcidos, sabe? Então, mãe e pai que eu tive, viu? Marlene, obrigada. É aquilo que o Antunes falava. O hierogamos, o casal sagrado. O yin e o yang. Deus e a Deus. E aí que a família se fortalece. Acho que sim. Maravilha. Obrigado, viu? Gente de alma simples, de coração bondoso e de muita sede de ajudar ao próximo, mas também muita sede de aprender coisas novas. Meu pai era novinho, ele contava isso para nós, ele sabia tudo, estudou toda a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Tudo! Que às vezes um historiador muitas vezes não sabe. Ele sabia tudo, ele tinha essa gana de conhecimento. É isso que eu falei, ele era um curioso da alma humana também. Ele acordava de manhã e saber o que vai acontecer hoje, eu quero ir atrás. Ele tinha essa curiosidade pela vida. Demais. Isso é tudo. Ele tinha uma alma de menino também, sabe? Mas não um menino pueril, um menino inteligente, mas menino. Que gostoso isso, menina. Um sábado gostoso, né? Esse pessoal lindo que teve a paciência de ouvir a gente. Que beleza num sábado de quarentena, onde nada se pode. Marlene, pode assistir. Se cair, caiu. Que se quiser Instagram, cai. Marlene, aquela tua figura maravilhosa em Macunaíma é uma coisa extraordinária. Você toda pintada de branco. Você toda pintada... A estátua do gigante Peimã. As estátuas, As estátuas do gigante Peimã, que eu tô lá. Linda.
Que bom. Lindas, todas lindas. Macunaíma também foi muito importante para você, porque você se desdobrou em muitos papéis, né? Para fazer, né? Foram vários papéis. Isso. Isso. Cada um lá fazia vários papéis, com exceção do Macunaíma, do Giguê, que era o irmão dele. Enfim, muitos papéis. E Macunaíma marcou, sem dúvida, uma década, não? Profundamente. Inclusive, eu não tinha uma raiva disso, porque as pessoas chegavam para ele, parabéns, Antônio, eu assisti Macunaíma. E ele tinha raiva, porque ele quer dizer, mas eu fiz outras coisas além de Macunaíma, igualmente boas. E a pessoa, parabéns, Macunaíma e outro. Olha, parabéns, mas eu assisti Macunaíma. Agora, é um espetáculo lindo de ver, não é? Eu nunca vi, você viu? Eu vi só as cenas, eu não consegui assistir ao vivo. Eu vejo cenas. Então, a minha irmã assistiu várias vezes, todo. Diz que era mágico, impecável, porque ele criou uma estratégia nova de fazer teatro, né? Minimalizou tanto que não tinha ninguém no palco a não ser os adereços, que na hora nós fazíamos um jornal, menina. A Árvore era um jornal, o ar de São Paulo, né? São Paulo da Garoa, era o talco que você soprava. Quer dizer, ele revolucionou. Por que você cria esses signos uma hora? Tudo bem, mas o primeiro Macunaíma dele tinha 6 horas. Tudo recriado com signos exóticos, novos. Maravilhoso foi Macunaíma. Nossa, minha irmã disse que era... Eu falei, mas como vocês tinham paciência de assistir Macunaíma tantas horas? Você sabe que a gente assistia e não via a hora passar? 6 horas no começo, aí foi reduzindo, não é? 6, 4, 3. Quando nossa turma foi fazer, já estava em, acho que 3 horas, 2 ou 3 horas. Espetáculo. E diz que o Casuono, quando assistiu, virou fã do Antunes, né? Quando ele viu Macunaíma. Nossa, aí eles se amavam. Você imagine como o Casuono, com aquela sensibilidade de butô e de japonês que ele tinha, o que ele não viu em Macunaíma, não é? Coisas que nós brasileiros talvez nem vimos. Exatamente. Ele era maravilhoso, Casuono. E agora, o Shakespeare que você fez, a Ama maravilhosa de Romeu e Julieta. Foi um momento, eu acho que foi um momento de respiro. Que gostoso aquilo, porque o Brasil estava se abrindo para a democracia. O Antunes estava feliz também, né? Isso. Você viu que ele criou... Você assistiu Romeu e Julieta? Assisti. Ele fez com os Beatles, né? A trilha sonora dos Beatles. E era uma coisa gostosa, leve de fazer, democrática mesmo, como você bem falou. Eu acho que ele estava feliz com a reabertura, né, do país para a democracia. Foi muito gostoso de fazer, era muito bonitinho aquilo. Lindo. Lindo. Shakespeare era lindo. A tua Ama. Quando eu vejo a tua Ama, eu lembro na hora do cinema do Franco Zeffirelli. Não que você lembra aquele cinema shakespeariano, mas leve e ao mesmo tempo denso. Foi muito equilibrado, foi perfeito, engraçadíssimo e ao mesmo tempo aquela Ama era uma montanha, né, de sabedoria também, né? E por outro, ela era dialética, porque ela era uma montanha de sabedoria, mas ela era palhacenta, né? Ela era um clauzão, vamos dizer. Um clau, enfermo. Isso é muito lindo. Não eu fazendo, dizendo que o personagem dela era essa coisa da mamãe gordona, que a gente beija, abraça, fofa, mas também que quando dá bronca, dá muita bronca. Não era muito bom de fazer aquilo. E você é muito jovem fazendo, você era uma menina fazendo aquilo, né? E tem essa densidade do personagem que a gente vê você com muito mais idade, é muito bacana isso. Na Ama, não é? Na Ama. Via com mais idade? Na Ama, a Ama, a Mãe Quitéria, eram mulheres muito mais velhas do que a Marlene na época. Né? Sim, muito mais. Muito. Não é? Que bom de você falar isso. Você deu aquela densidade da mulher mais velha mesmo. Então o teu trabalho é muito maravilhoso, Marlene. O teu trabalho é muito lindo. Que bom, olha, eu acho que
o que a gente leva desse mundo, senão as coisas que a gente deixa para as pessoas, para os estudiosos, para os artistas, para os mais simples, para os menos simples, para tudo. Senão não tem muito sentido viver. Então, graças a Deus, acho que eu pude deixar um pouquinho. Muito, muito. Marcou a história do teatro brasileiro, só isso. E conhecido em quantos países, Marlene, você viajou? Uns 22 países, não foi? Muito mais. 47 países, tudo lugares. Olha, muitos na Europa, na Ásia, fomos, América Latina, tudo. Que maravilha era levar aquilo, porque é assim, nós levávamos em português. Sim. Mas o público recebia uma sinopse na língua deles, certo? Sim. Mesmo assim é difícil de entender, não é? Só sinopse, mas acabou que eles... E uma coisa bonita que eu quero contar, e não posso perder de contar para vocês, para o público, que é o seguinte. Quando nós chegávamos nos países, nós éramos muito maltratados. Por quê? Porque nós participávamos dos grandes festivais internacionais, onde havia a turma da música, top, tudo top. O top da música, o top da dança, o top do teatro, o top todos os grandes trabalhos se encontravam naquele festival. Nós éramos os menos respeitados, era o fim da linha do fim da linha. Brasil, oh, não, Brasil, sabe, insignificante. E a gente ficava muito, muito puto da vida, muito nervoso com isso. Chegava para Antunes e dizia, Antunes, estamos sendo humilhados demais. Por quê? Reunião. Fiquem quietos, não briguem, não dê bola, não sejam assintosos, nariz em pé, nada. Vamos fazer o maior espetáculo da nossa vida. Meu Deus. Escuta tudo. E dá-lhe que ensaia. Meu pai ensaia. Graças a Deus, vou dar um exemplo com Macunaíma. Saía um grande espetáculo. No dia seguinte já estavam todos olhando para nós. Olá, how are you? Beautiful espetáculo. Presentations. Eu falei, a gente falava, que coisa. Aí ele disse, está vendo? É pelo seu trabalho. É pela honra, né? Eles aí respeitavam. Nossa, Brasil apresentar um espetáculo desse aí nos respeitavam. Aí nos tiravam dos hotéis de quinta, nos levavam para os hotéis de primeira categoria, junto com os bambambãs. Marlene, por tudo que você está me falando. E o Antunes, com a experiência dele, dizia, calma, quietos, trabalho. Quietos, ensaio. Fazíamos um espetáculo belíssimo, a crítica. Brasil, né? Deu um show, Brasil, beautiful. Jura. Serviços prestados para essa nação brasileira. Olha a dimensão do teatro do Antunes. E aí você via no jornal assim, o mais belo espetáculo do festival. Ué, mas no começo eles olhavam pra gente, era uma coisa, a gente era, sabe? Que tapa no preconceito? Que tapa na cara do preconceito? Fala sério. Tapa mesmo na cara do preconceito. E aí a gente dizia, ai, que coisa. Aí, nos cafés da manhã, onde estavam os bambamãs, tudo se misturava. Oh, beautiful Brasil, é Brasil show Brasil e beautiful. Ai, meu Deus do céu. Você tem que mostrar, né, minha linda? Tem que mostrar que ele falava, né? Tem que mostrar que veio. Não é assim? Tem que mostrar que veio para você ser respeitada. Mas era a nossa linda. Minha querida, falta 25 segundos e eu não sei como é que eu te agradeço. Conte comigo. Não quero perder tua amizade, tá? Não, eu também te amo. Ficamos amigas, muito amigas.
Obrigada por esse convite. Obrigada público que está assistindo essa Obrigado, live. Pedro, quem está agora. Obrigado a todos, tá? Obrigada a Que a todos. divina natureza